A paz de Cristo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 diz: Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Meus irmãos, a partir do capítulo 4, a gente vai falar aqui da morte de Isbosete. Isbosete era o filho de Saul, que ficou na linha sucessória do trono para poder reinar sobre Israel. Só que Deus já tinha uma promessa para com Davi. Só que Abner, tio de Saul, ele queria fazê-lo rei porque ele era da linha sucessória. Só que Abner ele morreu naquela situação com Joabe, a traição. Então, Isbosete, quando soube que Abner havia morrido, ele se afrouxou as mãos e falou: olha, agora eu não tenho mais ninguém que possa me auxiliar para que eu venha ser rei e governar. Então, as suas mãos se lhe afrouxaram. Aí, Baaná e Recabe, dois servos dele, foram lá, ele na câmara dele, e o mataram. Levaram a cabeça para Davi, achando que Davi ia achar lindo aquela história. E quando eles levaram lá a cabeça de Davi, Davi fez o que fez com os outros que anunciaram a morte de Saul e Jonatas. Davi foi e pediu para que ele fosse morto por causa da culpa de sangue. E aí no capítulo 5, a gente já começa aqui falando que Davi é ungido rei de todo o Israel. No versículo 3 diz assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. A gente entende que Davi ele foi escolhido atrás das malhadas, o último filho de Jessé, e ali Samuel derramou um azeite, o ungindo como rei. Só que depois que Saul morreu, ele, como é da tribo de Judá, os anciãos da tribo de Judá falaram: não, governe sobre nós. E aí ele foi ungido pela segunda vez em Hebrom mesmo, rei sobre Judá. E agora, pela terceira vez, ele foi ungido rei sobre todo Israel. O que eles fizeram? Viram que Saul era morto. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebrom e falaram dizendo: poxa, somos do mesmo povo que tu és, sabemos que Deus é contigo, então reine sobre nós. A diferença do reinado de Saul para Davi foi isso. O povo, ele escolhe muitas das vezes errado. Agora os anciãos, que eram ligados com Deus, eles se uniram e falaram: não, ele tem que governar sobre nós, porque foi Deus que o escolheu para nós. Então essa foi a diferença de Saul para Davi. E no versículo de número 7, vem falar assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi chega ao momento que ele unifica o reino. Ele agora é rei sobre todo Israel. Precisa de um lugar para morar, de um local para habitação, para que ele venha gerir os negócios, que ele venha comandar Israel. Israel agora toda unida, num só propósito. Davi ele vai até a cidade de Jebus, que ficava no meio. Quando Josué, com toda a equipe, tomou as terras dos cananeus, essa fortaleza, esse alto, o Monte Sião, ele não foi conquistado. E Jebus era um povo cananeu que ficava ali na cidade e não foi conquistado. Só que Deus falou com Davi e ele foi lá e conquistou Sião. E era o local mais alto, o local mais estratégico. Ficava no meio para que comandasse as tribos do norte e as tribos do sul. O reino dele era acessível a todas as tribos, a cidade de Davi. E foi chamada essa cidade de Davi. No versículo 11,
vem falar que o reino de Davi ele foi reconhecido, porque no 10 fala assim, ó, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Ou seja, o Deus dos exércitos, o Deus que está à frente, guerreando as guerras, era com ele. Então ele ficou conhecido em todos os lugares. Aí o Irão, rei de Tiro era aquela cidade lá em cima, ao norte de Israel, onde tinha as melhores madeiras, que aí Irão ele faz uma aliança com Davi no 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeiras de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Irão quis logo fazer uma aliança. Não podemos contra esse homem que está com Deus. Se o Senhor dos exércitos está com ele, ninguém pode com ele. Então Irão fez e mandou lá uma equipe completa. Vamos lá. Pedreiro, carpinteiro, que mexe com madeira, um marceneiro, né, no caso, e edificaram uma casa a Davi e fez aliança com ele. Esse Irão vai ser aquele lá na frente que vai dar as mesmas madeiras para poder fazer o templo do Senhor, com Salomão. E ali, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, vem contando a história aqui, Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, entre outros. E aí fala aqui a história no 17 que Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi a fortaleza. Os filisteus são demais, né? Eles não aguentam. Quando Davi foi ungido rei sobre Judá, eles também vieram. Agora Davi foi ungido rei sobre todo Israel, eles acharam, vão prender Davi. Como que vai prender Davi, um ungido de Deus, estando com Deus ali, 100% com ele? Como que vão? O inimigo pode até te afrontar. O inimigo pode até falar assim, eu vou lá prender fulano, eu vou agora acabar com a vida de fulano. Mas como se ele está com Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Não vai. Eles se levantaram para cair mais uma vez. E só que dessa vez não foi só um cair simples. A gente vai contar a história aqui, vamos mostrar aqui o que aconteceu. Então Davi, depois que derrotou os filisteus, ele quis trazer a arca para Jerusalém. A arca da aliança, que representava ali com o tabernáculo a presença do Senhor. Tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Juntou para poder ver o exército que ele tinha. E aí no versículo de número 6, vem contar que ele começou a trazer a arca para Israel. Montaram lá, botaram carro novo, bois novos, para trazer a arca. E no 6 diz, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Meus irmãos, a arca da aliança com Deus, algo muito sagrado. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, eles estavam conduzindo os bois. Estavam ali conduzindo, levando numa carroça nova, guiando. Só que tropeçou num buraco, a arca lá deu uma inclinada querendo cair. E o que ele fez? Colocou a mão. Foi fulminado na mesma hora, porque aquilo ali era santíssimo, ninguém podia colocar a mão. Ele tentou ajudar, mas acabou morrendo porque ele não podia. E se a gente for ver a história mesmo, não vou entrar nesse fato aqui, a gente pode entender que Uzá, ele tentou ser o herói do dia. Ele tentou falar, não, pelas minhas mãos eu salvei a arca, e acabou morrendo perante o Senhor. E no versículo de número 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, o Senhor abençoou a toda a sua casa. Meu irmão, Davi falou, olha, não vou levar a arca mais. A arca, aconteceu isso, vou deixar em algum lugar, e deixou na casa de Obed-edom. E vieram mensageiros falar, Davi, 3 meses que a arca ficou lá, Davi.
A casa está sendo muito abençoada e próspera. No versículo 12 diz: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aí Davi viu que já tinha passado a ira de Deus, foi lá e trouxe a arca. Só que Davi, no versículo 16, ele alegria, porque a presença de Deus, quando chega em nossas vidas, ela contagia. E quando a presença de Deus chegou, a arca veio chegando, Davi conseguiu trazer a arca, Mical repreende a Davi. Versículo de número 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu não sei se foi um misto de sentimento por ela ver que o pai dela havia sido morto, era o rei anterior, ou que Davi estava ali fazendo um papel não de rei, mas de plebeu, o papel de uma pessoa alegre. Só que aquilo ali não era que ele saiu ele perdeu as estribeiras, sabe? Ele estava dançando feliz na presença do Senhor. Dance na presença do Senhor. Fique alegre, feliz, se felicite na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ali Davi repreendeu ela. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, sonhou encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos. Ela ficou com raiva, chateada. Aí no 22 Davi fala assim: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos contra as servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E ali ela não teve filhos com Davi. Mical era filha de Saul e tinha aquele sentimento ainda. Infelizmente, Deus não podia que Mical tivesse um filho. Deus não podia conceder que Mical tivesse um filho. Por quê? Porque ia ser descendente de Saul de igual modo. Ia ser da linhagem de Saul. E o Senhor havia mandado exterminar toda a linhagem de Saul por conta da desobediência dele. E no capítulo 7, é um dos capítulos mais bonitos, fala da aliança do Senhor com Davi. O versículo 1 diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, a arca de Deus se acha numa tenda. Meu irmão, Deus deu-lhe descanso de todos os seus inimigos ao redor. Davi não tinha mais problemas com ninguém. E aí Deus fez uma aliança com ele. E ele, indignado por ter uma casa, o rei Irão fez uma casa, uma bela casa, um palácio para ele. E a arca do Senhor não tinha casa, não tinha morada. E no versículo 13, Deus fala com Davi: olha, você não vai construir essa casa, porque eu não precisei de casa esse tempo todo. Desde quando saiu lá do Egito, eu não tive casa. Onde andava, eu estava na tenda, na presença com vocês. Porém, no 13 diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu lhe estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Falando aqui do filho de Davi. Que mais na frente a gente vai descobrir, que todo mundo sabe quem é: Salomão, né? Então ele não construiu, mas Deus permitiu que Salomão viesse a construir o templo. No capítulo 8, meu irmão, foi diversas vitórias de Davi. Davi feriu os filisteus e tomou a metrópole deles. Os filisteus, lembra que eu falei que perturbava desde Sansão? Que Sansão iniciou a libertação perante os filisteus? Davi saqueou tudo, tomou a metrópole e fez pagar imposto. Feriu os moabitas, feriu o Zobá, que tinha domínio sobre o rio Eufrates, que era muito bom, muito importante para a cidade de Davi. Feriu os sírios que vieram tentar ajudar Zobá, Damasco, pagar imposto para Davi. Feriu os amonitas, os amalequitas, feriu Edom. Davi cercou toda a terra, reinou tomando a força
perante o Senhor, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele e deixou um reinado posterior para Salomão para só administrar. Então aqui fala das diversas vitórias de Davi no capítulo 8. É interessante ler, é muito interessante ler o capítulo 8. E aí fala dos oficiais de Davi também. Meus irmãos, a vitória é certa quando a gente está com o Senhor da vitória. E Davi estava com o Senhor dos Exércitos. E o Senhor o fez dar descanso. Depois de ele ter lutado bastante, ele fez dar descanso para Davi, seu servo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.